Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa, o programa TV Atalaia Entrevista, em nome da Unicat. Olha, a Unicat, ela está sendo preparada com muito carinho, com muito esmero. A Unicat, ela está funcionando há mais de 3 décadas, caminhando para 4 décadas. E agora ela reforma e amplia totalmente as suas instalações, o atendimento totalmente informatizado, né? Porque você aí já sabe o horário da sua consulta, do seu exame, etc, etc, pela internet. A equipe médica que vai acoplar a experiência desta tradição já de 3 décadas, como eu já disse, com novos profissionais da área da medicina e equipamentos da última geração. Vocês vão conhecer nos próximos dias a nova Unicat. Nós, inclusive, iremos filmar e iremos mostrar aqui para o público telespectador da TV Atalaia e o nosso programa TV Atalaia Entrevista, porque a TV Atalaia é a verdadeira TV dos sergipanos. Daqui a pouco vamos conversar com Natália Daltro, coordenadora do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui no nosso programa. Voltando ao diretor de comunicação do Sindijus. Com relação a vocês especificamente, questões salariais e tal, quais são? Você é técnico, concursado do Sindijus, né? Então, o que é que vocês pleiteiam? Então, nós tivemos agora um período de campanha salarial, na qual o mote da campanha era Casa da Justiça tem telhado de vidro, e nessa campanha a gente justamente expôs as fragilidades do Poder Judiciário. Inclusive essas questões desses pagamentos que no nosso entendimento são questionáveis, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista moral. E como resultado da campanha, né, nesse fato lamentável que teve de os servidores não poderem acessar a sessão do Pleno, o desembargador Cesário Siqueira Neto, que é o atual presidente do tribunal, apresentou uma proposta de 4% e essa proposta foi votada na sessão do Pleno praticamente sem negociação com os servidores. O processo de negociação foi muito truncado, foi muito difícil, né, onde o sindicato teve uma dificuldade de contrapor as propostas aí, em face de a gente já estar acumulando perdas de anos anteriores no vencimento base. A gente tinha, somado os últimos 3 anos, a gente tinha perdas em torno de 10,43% e o percentual de 4% que foi aprovado na sessão do Pleno, ele reduz as perdas, mas não contempla totalmente as perdas. Então é esse o cenário mais ou menos da campanha salarial. Quando você fala que foi oferecido 4% de reposição salarial, a diferença foi muito gritante do que vocês pensavam ou pleiteavam? Justamente, porque nos anos 2015, 2016 e somando com a inflação de 2017, a gente já tinha um acúmulo de mais de 10%. Então, 4% ele só contempla parte das perdas, ele não contempla as reivindicações da categoria. E de fato, foi uma negociação, né, que foi difícil, até mesmo pelos fatos aí que ocorreram de dificuldade tanto da negociação como dificuldade dos próprios servidores assistirem à sessão do Pleno. E a gente espera que, né, esse processo tenha uma continuidade, uma objetividade a partir de agora. Tanto que um dos pedidos da categoria é que a gente abra, de fato, uma mesa de negociação, para que os demais pontos da pauta sejam objetivamente tratados com a gestão do desembargador Cesário, que até o momento não foram, de fato, tratados objetivamente. Foram, como a gente diz popularmente, foram empurrados mesmo e levados para a decisão na sessão do Pleno, onde a categoria não teve a oportunidade de fazer os contrapontos. Quais são as principais reivindicações de vocês agora para 2018? As perdas salariais que nós temos e alguns auxílios, alimentação e saúde, que a gente pede valorização nesses auxílios. Por conta justamente da gente fazer uma interpretação de que no Tribunal de Justiça de Sergipe, o Conselho Nacional de Justiça divulgou recentemente um dado que é gritante. O próprio Conselho Nacional de Justiça divulgou que nós recebemos o selo diamante por sermos, em relação aos tribunais de justiça estadual, né, em termos de eficiência, a gente está no topo da cadeia em termos de eficiência. Isso é um dado do próprio Conselho Nacional de Justiça. E no mesmo ano que a gente consegue esse selo diamante por eficiência, o próprio Conselho Nacional divulga que a gente tem a pior média salarial do Brasil quando se trata de servidores. Então, essa pior média salarial, ela trata do vencimento efetivo dos servidores concursados. Essa realidade é totalmente discrepante quando se trata dos juízes e desembargadores, quando se trata dos cargos em comissão,
né, que os cargos em comissão do Poder Judiciário estão entre os maiores do Estado e estão entre os maiores do país também. Então, é esse tipo de igualdade, né, de necessidade de um melhor equilíbrio no orçamento do tribunal e a melhor valorização dos servidores efetivos que a gente busca, que são o norte das nossas reivindicações. Existem fóruns fechando em Aracaju? Ou em Sergipe? Nos últimos dois anos, fecharam 25 fóruns, que são conhecidos como distritos, são fóruns menores. E o Sindjus foi totalmente contrário ao fechamento dos fóruns, principalmente pela alegação do tribunal na época. A alegação do tribunal foi que o fechamento dos fóruns era devido a fazer economia. E, no nosso entendimento, fazer economia poderia ser feita economias em outras coisas. A exemplo do pagamento de auxílio moradia, a exemplo de um pagamento de uma outra indenização que é muito maior do que o auxílio moradia, que é chamada de PAI, Parcela Autônoma de Equivalência. Eu trago aqui um dado interessante e alarmante, que nos últimos anos, somente de parcela autônoma de equivalência, foram pagos em torno de 95 milhões de reais dessa indenização chamada PAI, que é uma indenização que remonta à década de 90. Ou seja, era um direito que os parlamentares tinham, os deputados tinham, né? E se trata da equivalência entre os poderes. Os magistrados acharam que estavam sendo lesados nesse direito naquela época da década de 90 e até hoje os passivos desse processo continuam sendo pagos nesses valores assombrosos. Muito bem. Gilvan, quero desejar a você um feliz carnaval. Garganta tá ruim porque período de carnaval é assim mesmo, tá? E o espaço sempre aberto aqui, ok? Obrigado pelo espaço e para o Sindjus é sempre uma satisfação falar um pouco mais sobre esse poder muito fechado que é o Poder Judiciário. Muito bem, vamos chamar agora o nosso intervalo, um rápido intervalo comercial. E logo depois, Natália Daltro, coordenadora do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aguarde.